Eu não saí da CLT porque eu era corajosa, eu saí porque senão eu ia morrer. E eu preciso contextualizar isso aqui porque o estado emocional em que eu me encontrava era desesperador. Cada dia que eu ia trabalhar, parecia um dia que eu estava indo pro sacrifício. Sabe boi quando tá indo pro abate? Parecia desse jeito, sabe, na minha vida. A gente tem que entender que para a gente tomar decisão, eh, a gente não toma decisão baseado só no que a gente está vivendo no hoje. A gente tem um background. Então, eu sempre me senti um problema. Por mais que a minha mãe falasse, tivesse ali comigo, sempre me apoiou muito, mas eu sempre senti que eu era um peso na vida de todo mundo. Então, eu não queria sair do trabalho e virar um peso na vida das pessoas. Então, aquilo virou outro conflito dentro de mim. E se eu sair do trabalho e não conseguir nada? Porque até então eu não tinha nada em vista também. Eu estava ali tentando fazer um contato, outro, arrumar outra coisa, mas até então eu não tinha nada em vista também. Só que ao mesmo tempo também era um conflito muito grande dentro de mim. Sabe o que que é você acordar de manhã e você falar assim: "Que merda, acordei, tenho que trabalhar". Ir para o banheiro e na hora de tomar banho para ir trabalhar, se chorar. Esse era o tipo de conflito que eu estava vivendo. E aí entrava dentro do carro, aí era aquele trânsito dos infernos para poder chegar no lugar, às vezes era 1h30, aí era trânsito, era bagunça e buzina, e aí eu punha a mão no volante, assim, eu falava: "Ai, eu vou morrer nesse lugar". Nossa, eu ficava nossa, eu já chegava lá para trabalhar, assim: "Eu vou morrer aqui". E aí eu tinha que ficar 12 horas ali dentro. Aí sabe o que que eu fazia? Eu particionava meu dia. Eu falava assim: "É só até a hora do almoço eu tenho um break". Aí eu particionava em 6 horas, eu preciso trabalhar 6 horas, eu fechava o olho e ia trabalhar 6 horas, 6 horas, 6 horas, aí focava nas 6 horas. E ia de olho fechado, 6 horas. Aí dava 6 horas eu aí quando chegava nas 6 horas, aí eu tinha que voltar, eu falava assim: "São só mais 6 horas, são só mais 6 horas". Aí tinha o café da tarde, né, aí eu falava: "Não, tem o café da tarde. São só 3 horas até o café da tarde". Aí eu vou conseguir respirar. Então, assim, eu ia fazendo isso para o meu cérebro conseguir dar conta daquilo ali. Imagina você viver todo dia nesse desespero. E ainda tem outro porém, quando eu parei para fazer a conta de quanto eu ganhava, por dia, gente, é mais desesperador ainda. Vocês já fizeram essa conta de quanto você ganha por dia, de quanto você ganha por hora? É desesperador. Eu fui fazer essa conta, na época eu trabalhava ali, 10, 11 plantões mais ou menos, porque dependia do mês e a escala de trabalho, era desesperador. Você olhar para esse número, você pensar: "O que que eu faço com isso?". Você pensa assim: "Eu tô vendendo a minha energia de vida, eu tô vendendo a minha vida por R$ 150, por R$ 170 no dia. Meu dia, a minha vida, eu entrego na sua mão e te vendo ela. 12 horas da minha vida, toma, custa R$ 170, toma, custa R$ 200, toma, custa R$ 100. É isso que vale a minha vida pra você, toma". É isso. Aí, e isso assim, quando eu parei para raciocinar isso, falei: "Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo da minha vida?". E aí, naquela época, eu ainda era uma pessoa que dependia muito de validação do outro. Aí para tomar essa decisão, eu precisava ir falar com um, falar com o outro, falar com minha mãe, falar com fulano, falar com ciclano, falar com um amigo, falar com outro. Por quê? Eu só conseguia tomar uma decisão se o fulano, o ciclano falasse assim: "Ah, não, você tá certa, você tem que fazer isso mesmo. Ah, não, você tá errada", então aí eu não fazia não. Então, assim, eu dependia de se os fulanos ao redor falasse: "Sim, faça", aí a Emily fazia. Se as pessoas ao redor, falasse: "Não, não faz", aí eu não fazia. E então eu comecei a falar com as pessoas ao meu redor.
E dependendo do que elas falassem, eu me sentia validada para fazer ou não fazer. O que eu não tinha noção era do quanto a minha vida estava entregue nas mãos dessas pessoas. Porque quando eu precisava dessa aceitação, dessa validação, eu estava entregando o poder de decisão da minha vida na mão dessas pessoas. Porque se eu precisava dessa aceitação, dessa validação, eu estava falando, decidam por mim o que eu faço da minha vida. Se vocês aceitam que eu saio do meu trabalho, então eu saio. Se vocês, validam que eu não saia, então eu fico aqui mesmo. Eu fico aqui sofrendo, né? Tá tudo bem.